como você foi parar o cara que estava lá em Curitiba? Conta um pouquinho da tua história. Como que você foi parar em Tec, meu? A minha história é muito engraçada, porque é a tal da história que você fala assim, não é para ter dado certo alguma coisa aí. Bom, eu nasci em Curitiba, né? Minha família é toda do interior de São Paulo, de Bauru, mas eu acabei nascendo em Curitiba ali. Infância lá, morei em Bauru um pedaço da infância, voltei. E meu pai é médico, eu queria fazer medicina, eu queria ser pediatra. Ele falou, você é maluco, vai ser pediatra, não vai ter vida, né? E eu gostava muito de desmontar as coisas, gostava muito de tecnologia, era muito fução, assim, né? Daí ele falou, não, faz alguma coisa em tecnologia. Daí eu fui fazer curso técnico em eletrônica, que era um curso técnico que era curso técnico segundo grau na época, né? E comecei a trabalhar logo cedo meu primeiro emprego foi de manutenção de placa eletrônica, numa empresa de automação, assim, que fazia relógio ponto, catraca e automação de controle de acesso. Quantos anos isso? Eu estava com uns 16 para 17. Ah, começou novinho. Bem novinho, comecei a fazer isso. Foi o primeiro emprego. Daí fiquei ali, fui para engenharia, acabei fazendo vestibular para engenharia, comecei o curso de engenharia. No meio disso, continuava trabalhando com isso, comecei a não gostar de ficar preso numa sala, mexendo só com uma plaquinha, sem ninguém para conversar, eu gostava de bater papo. E daí comecei a dar suporte técnico por telefone, daí fui indo bem, daí me colocaram para dar treinamento para as assistências técnicas que eram parceiras da empresa. E daí fui. Tive um momento que a gente sempre sai das empresas por contexto e conteúdo, uma hora eu falo sobre isso também. Teve um contexto ali que eu não gostei, acabei saindo dessa empresa, só que era muito novo também, tinha 20 e poucos anos, falei, pô, o que eu vou fazer da vida? Continuei a minha engenharia lá, mas tinha muitos amigos, e tinha um amigo do grupo de amigos nossos que era dono de um bar-restaurante em Curitiba. Essa história é muito boa. É muito boa, né? Mas é uma história que hoje eu estou aqui por causa disso, eu tenho certeza também. Ele falou, era final de ano, começo de ano, ele tinha um bar-restaurante em Curitiba e tinha no litoral uma balada que era a balada da temporada, era sempre com ele lá. E eu estava lá com eles conversando, falei, sei lá o que eu vou fazer, não sei o quê. Ele falou, pô, você não quer cuidar da equipe de promoção lá da praia, da temporada? Daí eu falei, mas o que tem que fazer? Eu não sabia o que tinha que fazer. Ele falou, não, você conhece um monte de gente, vai, traz a galera para casa, monta uma equipe de promoção, pega essa caminhonete, plota, vai lá e faz. Eu falei, mas tá bom, como que vai funcionar? Não, você ganha por pessoa que entrar na casa. Pô, foi a temporada que a gente mais lotou aquele negócio, porque pô, eu tava ali, né, novo ainda, fiz uma equipe de promoção super legal, rodava os lugares, conheci um monte de gente, a gente conseguiu colocar um monte de gente. Depois daquela temporada entrou uma grana, né, eu não sabia o que fazer com aquilo. Daí um outro amigo meu falou, pô, vamos montar um bar-restaurante na Batel ali, que é uma das principais de Curitiba ali, que tinha um monte de baladinha, tem um monte de restaurante, bar ali. Montamos e fiquei uns 6 anos, montei uma agência para poder cuidar do bar, restaurante e fazer evento e festa, show, né? E comecei a lidar com vários tipos de pessoas, várias situações que foram me desenvolvendo. E hoje eu falo, né? Eu vou passar pela minha carreira que aconteceu, mas hoje eu estou aqui liderando a operação da Oracle Brasil como presidente há 4 anos, mas eu tenho certeza que aquilo foi um momento muito importante da minha vida para eu poder conseguir fazer isso. Com certeza. Porque eu aprendi principalmente a conversar, lidar e entender de pessoas, porque era um público muito diverso, né? E eu acabei aprendendo muito aquilo e me moldou para eu estar aqui, né? Então eu fiquei lá 6 anos assim, toma ferro pra caramba fazer balada e fazer show e fazer bar. Daí comecei a ter 2 empregos. Voltei para o mundo de tecnologia, para uma parceira, que por acaso era parceira Oracle, era um parceiro de Oracle, que revendia a Oracle. E continuava tendo bar-restaurante. Dormia umas 3 horas por noite, assim. Super saudável. Daí teve um momento que eu falei, pô, não dá mais, né? Eu vou ter que escolher o que eu vou fazer aqui. Fui para tecnologia. Fiquei mais uns anos ali, daí a IBM me chamou, fui para a IBM, fiquei anos cuidando de uma região inteira ali da IBM. E quando que uma grande empresa assim, chegou a IBM, multinacional, naquela época a IBM era gigantesca. Gigantesca, né? Mas ainda é.
Mas como é que foi receber isso? De onde Eu fiquei veio? impressionado, porque assim, para mim eu era lá, eu estava trabalhando de vendedor numa empresa, numa parceira de Oracle e de IBM também, vendia as duas coisas, esse parceiro, puta, eu sempre fui muito esforçado em querer fazer as coisas darem certo. E alguém me viu trabalhando lá da IBM e chegou uma ligação falando, a gente quer te contratar. Caramba, Daí eu cara. falei, pô, vou. Me lembro que o dono desse parceiro falou, não vai para IBM não, cara. Depois fica mais um tempo aqui, eu te coloco na Oracle, que é melhor. E na época eu falei, não, mas é IBM, né? Eu fui, fiquei 8 anos lá na IBM. No meio desse caminho eu fiquei um pedaço na Regional Sul e depois vim para São Paulo. E fazia uns 3 anos que eu estava na IBM São Paulo, quando uma pessoa muito importante também na minha vida, que era IBM, foi para a Oracle e falou, cara, você tem que vir para cá. A tua cara aqui, não sei o quê. E, de novo, contexto, conteúdo. Teve um contexto na IBM, a empresa tem um conteúdo absurdo, é excelente empresa, mas tinha um contexto de chefes, colegas que não me agradavam. E veio uma proposta, eu fui para a Oracle. E há 14 anos estou aqui e passei por uma carreira dentro da Oracle muito legal, porque eu fui para eu entrei numa área de contas estratégicas que primeiro eu cheguei depois que já havia começado o ano, fizeram uma carteira das contas que ninguém queria, dessas contas estratégicas. Cheguei nessa carteira, foi bom porque eu estava sem viés nenhum, viés nenhum. A gente fez um super trabalho, fiz um super trabalho ali, montei um time junto que me ajudou muito ali. E ali, mas você já entra com o time? Não, eu entrei como um líder de conta que orquestrava o time, não era chefe de ninguém. Tá bom, você não tinha reporte. Que é um excelente modelo de liderança, porque você não é chefe de ninguém e tem que fazer o pessoal seguir a tua visão, as coisas que você acredita, né? Então foi um excelente modelo de gestão ali para mim. Daí fiquei uns 6 meses nesse grupo de contas, a gente explodiu de vender nessas contas, foi o melhor ano de longe da região por causa dessas contas. Daí assumi uma área, uma gestão mesmo, com pessoas embaixo na sequência. Daí na sequência já fui chamado para montar a área nova, que era de Customer Experience, que estava chegando na região e para América Latina. E foi ali que a gente se conheceu, te trouxe ali para a Oracle naquela época. E fui para lá, depois fui para tecnologia, voltei para aplicação, conheci muito de Oracle ali, passei por todas as áreas e passei por vice-presidência de tecnologia, que fala toda a parte de infraestrutura, dados, tudo. Fui para aplicação, que é solução de mercado, soluções de indústria. E durante a pandemia, fui o primeiro presidente da Oracle Global que assumiu de bermuda, né? Porque eu estava sentado na mesa. Me lembro certinho que eu estava sentado na mesa do computador, assim, tocou meu telefone e era o meu chefe, né? O Luiz Meisler, meu chefe. Preciso falar com você. Eita. Você pode fazer um vídeo? Eu falei, posso. Daí desliguei, a Bruna, minha esposa, passou, eu falei, você mandar ele embora. Certeza, você mandar ele embora. Porque estava com uma voz muito ruim, né, no telefone. Daí desliguei. Ela falou, por quê? Por quê? Eu falei, não sei, mas eu acho que eu vou. Daí entrei no telefone, eu abri o vídeo, meu chefe com uma cara fechada, meio emocionado. Falei, vou ser mandado embora, certeza. Daí ele falou que estava feliz demais, estava emocionado porque eu ia assumir a operação do Brasil em 3 dias, que estava virando ano fiscal. E foi legal, porque assim, ali mostrou também que mostrou uma questão de carreira, assim, eu nunca acreditei numa carreira linear, né, da gente fazer, eu vou sair daqui, vou para essa caixinha, depois eu vou para essa caixinha, até porque o mundo muda o tempo todo, então se o mundo muda o tempo todo, as organizações vão mudar o tempo todo. Mas sempre onde eu sentei, eu tentei fazer o melhor, da melhor forma possível, né, e ali foi reconhecido e ele me colocou na operação, isso faz 4 anos, né. E a relação de vocês é muito legal, né, tu e do Luiz, sim, né? Sim. Sempre foi uma relação de muito respeito, muito bonita ali, né, cara? E o Luiz sempre foi muito próximo de você, do seu trabalho, muito fã do teu trabalho, né? O modelo de Oracle é engraçado, por causa do Larry, que acho que é dono, o Luiz é dono também da América Latina. E eu me sinto dono da Oracle Brasil e da Oracle também. Eu sou dono da companhia. E a gente é uma empresa de dono, né? Não é uma empresa de... Então existe essa história realmente de, pô, a gente não aceita não. Se faz sentido para cliente, faz sentido para Oracle, a gente não aceita não de ninguém. Só se o Larry falar não, daí a gente segura, né? Porque ele sabe um pouco mais que a gente, né?